Olá, meu nome é Lorena Jamarino, eu sou formada em teatro pela UFMG e hoje eu faço mestrado em artes cênicas pela UFOP. A minha pesquisa é uma investigação sobre a construção da personagem de Harold Pinter utilizando os métodos de Stanislavski e Declan Donnelly. Existem alguns teóricos que trabalham na contramão da existência dessa personagem, como é o caso de Zonde, que já deu até extrema-unção a ela. Mas respaldada por Sarrazaki, nós vamos defender a ideia da existência dessa personagem e não só defender a existência, mas apresentar ferramentas e dispositivos que possam contribuir com o trabalho do ator na construção dessa personagem dentro do processo criativo. Bom, no final do século XIX, início do século XX, a gente tem um período de grandes perturbações, conturbações políticas, sociais e econômicas que vão reverberar nas produções artísticas, intelectuais, sociais, culturais, e a dramaturgia se enquadra dentro disso. Então agora a dramaturgia ela não se pauta mais sobre os antigos critérios aristotélicos, né, do antigo drama, de linearidade, de você falar sobre a vida de um herói, todas as situações vivenciadas por esse herói dentro daquele percurso ali da fábula. O que a gente tem agora são dramaturgias fragmentadas, dramaturgias que vão tratar de um recorte de uma vida. Isso agora é o que se tá, esse novo paradigma que foi criado, se pauta nisso. E como eu vou falar de Harold Pinter, né? A gente se enquadra dentro desse contexto aí de um novo paradigma que foi criado dentro dessa nova estrutura do drama. Mas Pinter também se enquadra dentro do teatro do absurdo. E o Esslin, ele coloca o teatro do absurdo como um teatro único dentro daquele contexto. É como se fosse criado um novo paradigma para aquele teatro ali, que traz questões muito latentes e muito específicas do teatro do absurdo, e uma delas, e a principal que eu considero, é a questão do existencialismo. Então, dentro de um contexto de pós-guerra, de Guerra Fria, como não questionar a existência humana? Como não questionar o sentido da minha vida? Qual é o sentido? Para que eu existo, né? E nisso, o teatro de Harold Pinter, inclusive, foi muito criticado, considerado como um teatro apolítico, porque ele não trazia questões de políticas engajadas, militantes na sua dramaturgia, mas muito pelo contrário. Segundo filósofos e sociólogos, todas as relações humanas são relações políticas. E o Pinter ele traz isso muito na dramaturgia dele. Essa relação de poder, essa relação de dominação, essa necessidade de lutar pela sobrevivência em meio à selva social. Então, isso é muito latente dentro da dramaturgia de Pinter e traz a política na sua essência, né? Na sua forma mais pura entre as relações humanas. E então, falando das personagens pinterianas, entre várias características, eu vou trazer três principais. A primeira delas é que Harold Pinter, ele não trabalhava, ele não construía as personagens dentro da sua dramaturgia com o passado psicologizado. Ele não via carência nisso, dessa personagem ter um passado, né? Não que o ator não possa construir isso para o seu trabalho, se for facilitar o trabalho do ator, mas na dramaturgia isso não existe. E aí ele dá um exemplo de uma situação de rua, né? Numa entrevista que ele dá a um jornal inglês. Ele diz, olha, se tem uma situação de rua, as pessoas que estão ali em volta para ver o que está acontecendo, elas não estão interessadas em quem são aquelas pessoas, e sim no que está acontecendo, em como que se estabelece aquelas relações ali, como que se dão aquelas relações e aquele acontecimento. Isso é o mais importante para ele. Então, isso é uma característica da personagem pinteriana. A segunda característica é que as personagens de Harold Pinter, elas todas mentem, todas usam máscaras sociais. É muito comum a gente ver em dramaturgias, diversas dramaturgias de todo o tempo,
personagens que você consegue identificar como uma mentirosa, farsante, aquela que engana. Em Pinter isso não é possível, porque todas enganam, todas usam máscaras, porque ele vê o indivíduo, o ser humano, dessa forma, como um indivíduo farsante, que mente o tempo todo, até mesmo para conseguir dar conta de sua sobrevivência ali naquele meio, né? E uma outra característica que o Guido Almanci traz, ele compara as personagens pinterianas como animais, né? Ele utiliza de 3 verbos para identificar e caracterizar essas personagens. Não que elas se limitem a isso, mas são características muito marcantes que durante toda a fábula elas estão muito presentes. Que ele diz, né? As personagens elas sempre dissimulam, elas sempre atacam e elas sempre fogem quando se vê ameaçadas em situações de risco e quando elas precisam se impor, se colocar de alguma forma. Então elas se lançam mão desses verbos para poder desenrolar aí dentro da fábula entre as relações que estão estabelecidas na fábula. Bem, por que eu escolhi o Stanislavski então? Primeiro, porque o Stanislavski, ele, acima de qualquer coisa, ele durante toda a sua vida, ele buscou criar um sistema com elementos que pudessem contribuir para que o ator conseguisse atuar de forma verdadeira, né? Fugindo dos clichês, das imitações e de tudo que era visto até então. Então ele revolucionou nesse sentido. Ele criou esse sistema para ajudar o ator a fazer, a atuar de uma forma plena, uma forma viva, verdadeira, buscando através do espírito humano, né? Essa essência que vai ser levada para o palco. Então, ele, nesse sentido, ele até dialoga com o Pinter, porque o Pinter também, o que ele mais quer é trazer esse ser humano, esse indivíduo dentro desse recorte de vida, trazer esse indivíduo na sua essência humana, que seja atacando, que seja dissimulando, que seja mentindo, nas suas relações mais extremas de vida, né? Ele coloca as personagens em situações de limites, e assim elas demonstram quem elas são. Todas as pessoas, todos os indivíduos para ele usam máscaras. E aí o Stanislavski, ele quer trazer essa vida humana, essa verdade para a cena, né? A partir do espírito humano. Então é você, a partir do si mágico, entender as circunstâncias propostas, se colocar naquela situação ali. A partir das suas referências, das suas vivências. Como eu reagiria dentro daquela situação ali? Então, acima de tudo, ele está trazendo essa vida humana, essa vida do espírito humano, né, e do papel para o palco. Isso para mim é fundamental, entre outras coisas. Como a minha pesquisa ainda está em andamento, então estou investigando mais sobre isso. E o Donellan, ele trabalha com as patas da aranha, né? A teoria do Donellan é a teoria do desbloqueio do ator. Quando o ator se vê no palco e não sabe o que fazer, não sabe o que sentir, não sabe o que pensar, é o que ele chama das patas da aranha, ele diz, o ator não precisa ter esse trabalho. Basta que ele veja os alvos. Os alvos existem, eles estão ali, eles podem ser concretos, abstratos, mas eles existem. O que o ator precisa é estar atento ao que está acontecendo, é estar atento e alerta e reagir. Não pensar no que fazer, reagir aos alvos. Ainda estou nesse processo de buscar e pesquisar, investigar mais sobre as metodologias e como fazer para que essas metodologias em convergência, né, em conjunto, como que elas podem contribuir com esse trabalho do ator na construção dessa personagem e essa personagem pinteriana que é tão específica por várias questões. Eu espero que na minha conclusão eu consiga chegar numa resposta plausível, numa resposta satisfatória e que possa contribuir com os outros artistas, os outros atores. E, enfim, tô nessa busca, espero que tenha ficado claro e que eu tenha contribuído de alguma forma hoje. Obrigada!